A lei do levirato, você sabe o que isso significa? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito desta prática? E aonde começou esse costume? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando à luz da Bíblia o que isso significa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, não esquece de deixar o seu comentário. Então vamos estudar a Bíblia? O termo levirato tem origem no latim levir, que significa irmão do marido. Essa lei era uma lei que regulamentava o casamento de uma viúva com o irmão do marido. O principal objetivo do casamento levirato era preservar a descendência do homem casado. Caso o homem viesse a falecer sem gerar filhos, era obrigação do irmão solteiro casar-se com a cunhada viúva. E em algumas ocasiões, na ausência de irmãos, esta responsabilidade era passada para um parente mais próximo. Por exemplo, nós vemos isso no livro de Ruth. O livro de Ruth mostra em detalhes a questão do levirato. Ruth havia ficado viúva sem ter gerado filhos. E no caso aqui, ela também não tinha um cunhado para que pudesse cumprir o casamento levirato. Então essa oportunidade de se casar novamente seguiu ao parente mais próximo. É aí que nós vemos a história de Boaz. Quando ela conheceu Boaz, logo a sua sogra Noemi diz, ele é um dos remidores. Mas antes de Boaz, ainda existia um parente mais próximo. Ou seja, o direito era dado ao parente mais próximo. E assim ia passando sucessivamente. E olha o que diz Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10. Boaz chega e conversa com esse parente mais próximo. Boaz fala a respeito das terras que pertencia a Ruth e que agora esse parente mais próximo iria herdar. Mas quando ele fala que além de herdar a terra, além de herdar as propriedades, ele também deveria se casar com a mulher do defunto, ele rejeita. No capítulo 4, versículo 9 e 10 diz, então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion, de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Então o principal objetivo aqui era que o nome do falecido, o nome daquele homem que havia morrido sem gerar filhos, não caísse no esquecimento. E por isso esta mulher aqui, ou a viúva, casava-se com o irmão mais próximo ou até mesmo um parente mais próximo. E nesse casamento, o primeiro filho ou primogênito não levava o nome do homem, e sim o nome do falecido, para que a descendência dele continuasse. Nós vemos também essa prática no período patriarcal, na história de Judá e de Tamar, que está registrada em Gênesis capítulo de número 38. Diz o texto que Judá entrou na casa de um homem cananeu e casou-se com uma mulher, e ela começou a gerar filhos. O primeiro filho que ela gerou foi Ela tornou a conceber e teve outro filho por nome agora de Onã. Teve também um terceiro filho, e esse terceiro filho se chamava Selá. Judá então tomou para seu primogênito, uma mulher, o nome dela era Tamar. Mas a Bíblia diz que ele fazia alguma coisa que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor acabou por matar o primeiro filho de Judá. E no versículo 8, Judá chama o seu segundo filho e diz, casa-te com Tamar e suscita semente a teu irmão. Quando ele soube que o primeiro filho que eles tivessem, não levaria o seu nome, e sim o nome do seu irmão, diz o texto que todas as vezes que ele tinha relação sexual com Tamar, ele jogava o sêmen na terra. E a Bíblia também diz que Deus o matou por causa disso. Restava ainda o terceiro filho chamado Selá. Aí a Bíblia diz que Judá chegou diante de Tamar e fez para ela uma proposta, dizendo assim, fica na casa do teu pai como viúva, e quando este menino crescer, ele for um homem formado, com certeza eu darei ele, e ele vai casar-se com você, para gerar aqui uma semente do seu primeiro marido. Aceitou, mas com o tempo ela viu que isso não ia acontecer, pois aquele menino já era um homem formado, e ela viu que Judá não cumpriria com a proposta ou com aquilo que ele mesmo prometeu. Então ela tirou as vestes da sua viuvez e cobriu o seu rosto e se assentou à entrada das duas fontes, na mesma estrada aonde Judá iria passar para tosquear as suas ovelhas. Quando Judá está descendo por aquela estrada, ele observa e vê ela, mas não reconhece que é Tamar, porque ela está com o seu rosto coberto. E ele faz a ela uma proposta para se deitar com ele. Ele diz para ela assim, eu darei a você um cabrito.
E ela diz: o que você vai me dar como garantia que de fato você vai trazer o cabrito? Ela disse para ele: deixa comigo o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. E diz o texto que ele entregou isso para ela e se deitou com ela. 3 meses depois, alguns mensageiros chegaram a Judá e disseram assim: ó, a tua nora Tamar adulterou e ela está grávida. E aí Judá ficou muito enfurecido e disse: ó, tirai ela para fora e vamos atacar fogo nela. Antes de receber a sentença final, ela disse: de fato eu estou grávida, mas eu estou grávida do homem que é o dono deste lenço, deste selo e desse cajado. É nessa hora que Judá olha para aquilo ali e vê e reconhece porque é dele. Ele diz: ela é mais justa do que eu, porque eu prometi a ela entregar o meu filho e eu não fiz. E ela, por não querer deixar a semente do seu marido morrer, ela acaba por se deitar com seu sogro. Tamar pecou, mas o pecado de Judá foi maior por causa da sua conduta hipócrita e corrupta. Deus suportou e até mesmo tolerou alguns males até que a plena redenção se efetuasse em Cristo Jesus. Falando nisso, nós também temos aqui no canal um vídeo, vou deixar lá na tela final, o vídeo Poligamia na Bíblia. Será que Deus aceitava a poligamia? Como que a Bíblia se refere ao casamento do homem com 2 ou mais mulheres? Vou deixar lá na tela final. Se você não assistiu, depois desse vídeo, você clica em cima e você vai ser direcionado para o vídeo Poligamia. Essa história aqui aconteceu bem antes da lei de Moisés ser instituída. Era um costume do povo do Oriente, tinha esse costume do levirato. Logo mais tarde, o casamento do levirato foi incorporado na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 10, está escrito assim, ó: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a cunhada, então subirá à porta dos anciões e dirá: meu cunhado se recusa a suscitar do seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever do cunhado. Então os anciões da cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e dizer: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no seu rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado. Então esta lei aqui não foi criada por Deus para o seu povo. Esta lei aqui foi incorporada como algo que já existia no Oriente Médio e foi incorporada nas leis de Israel. E assim como a poligamia não é a vontade de Deus, não é o querer de Deus isso, porque o próprio Jesus diz lá na frente qual é a vontade de Deus para um casamento ser sadio ou abençoado. E uma das coisas que nós precisamos também entender a respeito da lei do levirato, que o irmão que casava com a viúva tinha que ser solteiro. E o casamento também levirato só poderia acontecer se o irmão não gerou filhos ou não deixou descendentes. Pelo contrário, era expressamente proibido o casamento de homens com sua cunhada. Herodes Antipa foi que cometeu tal pecado e foi denunciado também por João Batista, tomou a mulher do seu irmão. Lá na frente, os saduceus querem ridicularizarem a respeito da ressurreição, quando falam para Jesus a respeito disso, dizendo assim: o homem morreu e aí o irmão daquele homem tomou aquela mulher. E vamos fazer uma suposição que esta mulher casou-se com 7 homens. Quando na ressurreição, qual será o marido desta mulher? E aí ele responde a eles dizendo que eles não conhecem as escrituras, porque na ressurreição não haverá casamento, seremos como anjos do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e se te abençoou, deixa aí o seu comentário. Se você já ouviu falar dessa lei levirato, deixa teu comentário aí. Se você nunca ouviu falar e é a primeira vez que você está ouvindo, também deixa o seu comentário, não esquece, deixa a sua curtida e nos ajude a compartilhar esses vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.